Olá, tudo bem com você? Que bom darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente vai para a segunda parte do capítulo 6, ensaio teórico sobre as aparições. Então, a primeira parte foi aquelas questões direto ao espírito, né, que também de alguma forma estava lá no livro dos espíritos. Então agora a gente vai para um ensaio teórico das aparições. As mais comuns manifestações aparentes ocorrem no sono. Pelos sonhos são as visões. Não pode entrar em nosso plano, examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumimos-nos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão representativa do passado, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também frequentemente quadros alegóricos que os espíritos fazem passar sob nossos olhos, para dar-nos úteis advertências e salutares conselhos, se são bons espíritos, ou para induzir-nos ao erro e lisonjear nossas paixões, se são espíritos imperfeitos. A teoria seguinte se aplica aos sonhos e a todos os casos de aparições. Queremos fazer justiça ao bom senso de nossos leitores em refutando o que há de absurdo e de ridículo nisso que vulgarmente chama-se interpretação dos sonhos. Bom, então aqui está fazendo uma crítica a pessoas que querem fazer interpretação dos sonhos. Só que a interpretação dos sonhos, depois do século XIX, já com a chegada de Sigmund Freud, né, e seus alunos, seus adeptos, né, foi tornando uma ciência, né? Então, se a época de 1860 a interpretação dos sonhos era uma banalidade, né, uma coisa sem muito fundamento, hoje ela está simplesmente profundamente arraigada no que se conhece da psicologia. As aparições propriamente ditas têm lugar no estado de vigília, e quando se goza da plenitude e da inteira liberdade das faculdades. Apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa ou diáfana, algumas vezes vaga e indecisa à primeira vista. Frequentemente é um clarão esbranquiçado cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, a ponto de poder fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto são semelhantes aos que o espírito tinha quando encarnado. Podendo tomar todas as aparências, o espírito se apresenta sob aquela que melhor o faz reconhecer se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido, com cicatrizes, se isso for necessário para se constatar a sua identidade. Ésopo, por exemplo, como espírito, não é disforme, mas se for evocado como Ésopo, embora tenha tido várias existências depois, aparecerá feito feio e corcunda, com o traje tradicional. Uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim não se o vê quando
quase nunca andar, mas deslizar com as sombras. Quanto ao traje, o mais ordinariamente compõe-se de uma roupagem terminando em longo franzido flutuante. Em todo caso, é uma cabeleira ondulante e graciosa, a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres. Mas os espíritos vulgares, os que se conheceu, têm geralmente o traje que usavam no último período da sua existência. Frequentemente têm atributos característicos de sua elevação, como uma auréola ou asas para aqueles que podem considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com a sua armadura, um sábio com um livro, um assassino com um punhal e etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm alguma coisa de selvagem e de bestial, e algumas vezes carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje e de todos os seus acessórios pode ser a que mais espanta. Voltaremos ao assunto em um capítulo especial, porque dá lugar a outros fatos muito importantes. Então aqui, né, eles estão dando uma explicação, de certa forma, que justifica, né, aquela imagem dos fantasminhas de tantos desenhos, gibis, né, onde a carinha ali, o tronco, os bracinhos são bem feitos, né, mas aí, quando chega nas pernas ali, vira um pedaço de pano, alguma coisa que se desfaz, né, desfaz não, alguma coisa que não tem uma representatividade de perna, né? Então parece que uma coisa levou a outra, né? Para quem assistiu Harry Potter, todos os filmes lá, vai ver muito bem caracterizada essa explicação aqui, né? Nos personagens que aparecem lá, né? Personagem não, né? Alguns eram personagens, outros eram só alguma coisa parecendo parte do cenário, né, da história. Dissemos que a aparição tem qualquer coisa de vaporosa. Em certos casos, poder-se-ia compará-la à imagem refletida num espelho sem aço e que, malgrado sua nitidez, não impede de se ver através dela os objetos que estão por detrás. A miúdo é assim que as distinguem os médiuns videntes. Vêem-nas virem, entrarem em um apartamento ou dele saírem, circular entre uma multidão de vivos, tendo áreas de, pelo menos para os espíritos vulgares, tomar parte ativa em tudo que se faz ao seu derredor, e se interessar por tudo e escutar o que se diz. Comumente se as vê se aproximarem de uma pessoa, soprarem-lhe ideias e influenciarem, consolá-la se são boas, escarnecendo-as se são malignas, mostrando-se tristes ou contentes do resultado que obtêm. Em uma palavra, são o forro do mundo corporal. Tal é esse mundo oculto que nos rodeia, no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos. Como vivemos sem desconfiarmos mais no meio de miríades do mundo microscópico. O microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos. O Espírito, com a ajuda dos médiuns videntes, revelou-nos o mundo dos espíritos, que é também uma das forças ativas da natureza. Com a ajuda dos médiuns videntes, pudemos estudar o mundo invisível, iniciar-nos em seus hábitos, como um povo de cegos poderia estudar o mundo visível com a ajuda de alguns homens que gozassem de visão.
Então aqui ele está dando uma descrição, né, da percepção do espírito, e aqui o Kardec está fazendo uso do termo vaporoso, né? Lá atrás ele falou em condensação, né? Podemos ver a forma de condensação. A gente tem que entender que o espírito lá advertiu, né, na resposta, dizendo que não é condensação. Né? Por quê? Porque é de naturezas diferentes, o espírito e o líquido, o vapor. Porém, dá para se fazer entender com a questão, né? Fazer um uso de uma palavra do nosso vocabulário para explicar, dar uma explicação para aquilo que se queria dizer. Aqui no caso ele também está usando o termo vaporoso, né? Uma coisa vaporosa, sendo que vapor não cabe aqui, né? O vapor é um estado gasoso, né? Intermediário do gasoso, do líquido, quando você tem uma situação na qual nem se enxerga, né? Porque é gasoso. Então as moléculas estão numa situação muito afastadas, e o que a gente fala, eu estou vendo o vapor sair da panela quente. Você não está vendo vapor saindo da panela quente. O que você está vendo são gotículas de água já bem afastadas, né, já bastante afastadas, cheias de calor, que estão se suspendendo na atmosfera, né, porque estão quentes. Mas você está vendo líquido, você não está vendo vapor. Porque o vapor a gente não vai enxergar, já é um estado gasoso. Tá? Então, mais uma vez aqui, né, está se usando um termo que para o século XIX era bastante, até hoje, né? Até hoje seria bastante fácil a gente usar esse termo para poder querer dar uma explicação para o que está verificando. Agora ele fala aqui, é como se a gente tivesse, não vendo uma coisa num espelho, porque a imagem que a gente está vendo no espelho, ela está se refletindo na superfície metálica ali, atravessando o vidro, a gente está enxergando, né? Mas ele fala assim, o aço do espelho, né? Provavelmente o espelho na época era de aço. Aqui a gente tem simplesmente uma superfície metalizada, um papel ali que recebe uma metalização e que consegue refletir bem a luz e, portanto, formar a imagem. Mas aqui poderia ter usado o termo da janela do vidro, né? Que quando você olha através de uma janela de vidro, uma vidraça que seja, você se aproximando da vidraça, você consegue se enxergar na vidraça e enxergar o que está dentro do recinto, né? Porque vai depender de uma compensação de quantidade de luz entre você, seus olhos e o espelho, né? Para que você possa enxergar a sua imagem sendo refletida. Ela vai estar sempre sendo refletida no espelho. O problema é que muita luz não vai permitir você enxergar. Mas com a medida que você se aproxima, diminuindo a intensidade de luz ali, você consegue ver a sua imagem no vidro, certo? Então seria essa uma comparação mais legal. Só que provavelmente para o século XIX talvez não fosse a melhor, a mais simples de todo mundo entender, né? Que é para nós aqui no século XXI. O espírito quer ou pode aparecer revestido algumas vezes de uma forma ainda mais nítida, tendo todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de produzir uma ilusão completa e fazer crer que se está diante de um ser corporal. Em alguns casos, enfim, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real. Quer dizer, se o pode tocar, apalpar, sentir a sua resistência, o mesmo calor como o da parte de um corpo vivo, o que não impede de se desvanecer com a rapidez do relâmpago. Então, não é mais pelos olhos que se lhe constata a presença, mas pelo toque. Pelo tato, no caso, né? Se podia atribuir à ilusão ou uma espécie de fascinação, a aparição simplesmente visual não é mais permitida a dúvida quando se pode agarrá-la, apalpar,
quando ela mesma nos agarra e nos aperta. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, mas aqueles que ocorreram nestes últimos tempos, pela influência de alguns médiuns poderosos e que têm toda a autenticidade dos testemunhos irrecusáveis, provam e explicam os que a história relaciona a respeito de pessoas que se mostraram, depois da morte, com todas as aparências da realidade. Além disso, como dissemos, por extraordinários que sejam semelhantes fenômenos, todo maravilhoso desaparece quando se conhece a maneira pela qual se produzem e se compreendem que, longe de serem uma derrogação das leis da natureza, são delas apenas uma nova aplicação. Pela sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com a porção de fluidos que sabemos existir, mas que jamais vimos, mas pode também, como certos fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à visão. Seja por uma espécie de condensação, novamente o termo, né? Seja por uma alteração em sua disposição molecular, é quando nos aparece sob uma forma vaporosa. E aqui veja que legal. A condensação, entre parênteses, e não é preciso tomar esta palavra ao pé da letra, de vez que a empregamos na forma de outra e a título de comparação. Fecha parênteses. A condensação, dizíamos, pode ser tal que o perispírito adquire as propriedades de um corpo sólido tangível, mas pode instantaneamente retomar seu estado etéreo e invisível. Podemos nos inteirar desse efeito pelo do vapor, que pode passar da invisibilidade ao estado brumoso, depois líquido, depois sólido e vice-versa. Estes diferentes estados de perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como em nosso gás. Quando nos aparece é porque colocou seu perispírito no estado necessário para torná-lo visível, mas para isso sua vontade não basta, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido próprio do médium. Ora, esta combinação não é sempre possível, o que explica por que a visibilidade dos espíritos não é geral. Assim, não basta que o espírito queira se mostrar, não basta também que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam se combinar, que haja entre eles uma espécie de afinidade. Pode ser também que a emissão de fluido da pessoa seja bastante abundante para operar a transformação do perispírito. E provavelmente existam ainda outras condições que nos são desconhecidas. É preciso, enfim, que o espírito tenha permissão de fazer-se ver a tal pessoa, o que não é sempre concedido ou não é senão em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Uma outra propriedade do perispírito é que diz respeito à sua natureza etérea e à penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe é obstáculo. Ele atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. É por isso que não há recinto fechado que se possa opor à entrada dos espíritos. Vão visitar o prisioneiro em seu cárcere tão facilmente como os homens que está no meio dos campos. As aparições no estado de vigília não são nem raras e nem novas. Houve em todos os tempos, e a história relaciona um grande número delas. Mas, sem remontar tão longe, em nossos dias são muito frequentes. Em muitas pessoas que as tiveram, tomaram-na de início pelo que se convencionou chamar de alucinações. São frequentes, sobretudo, nos casos de morte de pessoas ausentes que vêm visitar seus parentes ou amigos.
frequentemente não têm um objetivo bem determinado, mas pode-se dizer que, em geral, os espíritos que assim aparecem são atraídos pela simpatia. Que cada um interrogue suas lembranças e se verá que são poucas as pessoas que não tenham conhecimento de alguns fatos deste gênero, cuja autenticidade não poderia ser posta em dúvida. Acrescentaremos às considerações precedentes o exame de alguns efeitos de ótica ou óptica que deram lugar ao singular sistema dos espíritos glóbulos. O ar nem sempre é de uma limpidez absoluta, e há tais circunstâncias nas quais as correntes de moléculas aeriformes e sua agitação produzidas pelo calor são perfeitamente visíveis. Algumas pessoas tomaram isso por montões de espíritos que, se agitando no espaço, basta assinalar esta opinião para refutá-la. Mas eis um outro gênero de ilusão, são menos bizarro, contra a qual igualmente é bom estar prevenido. O humor aquoso do olho oferece pontos dificilmente perceptíveis que perderam sua transparência. Esses pontos são como corpos opacos em suspensão no líquido do qual seguem os movimentos, as tais moscas volantes que me atormentam. Produzem no ar ambiente e à distância, pelo efeito do aumento e da refração, a aparência de pequenos discos, variando de 1 a 10 milímetros de diâmetro, e que parecem flutuar na atmosfera. Vimos pessoas tomarem esses discos por espíritos que lhes seguiam e acompanhavam por toda a parte, e, em seu entusiasmo, tomarem por figuras as nuances de irisação, o que é mais ou menos tão racional como ver uma figura na lua. Uma simples observação, fornecida por elas mesmas, vai conduzi-las ao terreno da realidade. Estes discos ou medalhões, dizem elas, não somente as acompanham, mas seguem todos os seus movimentos. Vão à direita, à esquerda, do alto em baixo, ou se detêm segundo a movimentação da cabeça. Isto não é de admirar, uma vez que a sede da aparência está no globo ocular, e deve seguir-lhe os movimentos. Se fossem espíritos, seria preciso convir que estariam constrangidos a um papel muito mecânico para seres inteligentes e livres. Papel bem fastidioso, mesmo para os espíritos inferiores, e com maior razão incompatível com a ideia que fazemos dos espíritos superiores. Alguns, é verdade, tomam por maus espíritos moscas amauróticas. Estes discos, ao igual das manchas negras, têm um movimento ondulatório e não escapa jamais da amplitude de um certo ângulo. E o que se acrescenta à ilusão é que não seguem bruscamente os movimentos de uma linha visual. A razão é bem simples. Os pontos opacos do humor aquoso, causa primeira do fenômeno, ou dissemos, são como mantidos em suspensão e têm sempre uma tendência a descer. Quando sobem é porque são solicitados pelo movimento do olho de baixo para cima, mas chegados a uma certa altura, se fixa no olho, vêem-se os discos descerem e depois se deterem. Sua mobilidade é externa, porque basta o movimento imperceptível do olho para fazê-los mudar de direções e percorrer toda a amplitude do arco no espaço onde se produz a imagem. Enquanto não se possa provar que uma imagem possui um movimento próprio, espontâneo e inteligente, não se pode nisso ver senão um simples fenômeno óptico ou fisiológico. Então aqui todo um grande, vasto parágrafo para falar das moscas volantes, né, que incomodam muita gente, inclusive a mim.
Ocorre o mesmo com as centelhas que se produzem algumas vezes em maços ou em feixes mais ou menos compactos pela contração dos músculos do olho e que são provavelmente devidos à eletricidade fosforescente da íris, uma vez que geralmente são circunscritas na circunferência do disco desse órgão. Semelhantes a ilusões não podem ser senão o resultado de uma observação incompleta. Quem quer que tenha estudado seriamente a natureza dos espíritos por todos os meios proporcionados pela ciência prática, compreenderá tudo que tem de puéril. Do mesmo modo que combatermos as teorias duvidosas com as quais se atacam as manifestações, quando essas teorias são baseadas na ignorância dos fatos, também devemos procurar destruir as ideias falsas que provam mais entusiasmo do que de reflexão e que, por isso mesmo, fazem mais mal do que bem junto aos incrédulos, já estão dispostos a procurarem o lado ridículo. Então está falando aqui que é necessário, né, que a gente coloque de lado todas as possibilidades de ficar se discutindo o que é espírito, o que não é espírito, sendo que a maioria das coisas que se vê pode estar sendo explicadas de maneira natural. E se ficar levantando questões e mais questões sobre uma coisa que aparentemente é tão duvidosa, simplesmente só fomenta mais a incredulidade daqueles que querem fazer do espiritismo algo ridículo, né? O perispírito, como se vê, é o princípio de todas as manifestações. Seu conhecimento deu a chave de uma multidão de fenômenos e um passo imenso à ciência espírita, abrindo-lhe um caminho novo, tirando-lhe todo o caráter maravilhoso. Encontramos pelos próprios espíritos, porque notai bem, foram eles que nos colocaram no caminho a explicação da ação dos espíritos sobre a matéria, do movimento dos corpos inertes, dos ruídos e das aparições. Aí encontraremos ainda a de vários outros fenômenos que nos restam a examinar. Antes de passarmos ao estudo das comunicações propriamente ditas, tanto melhor se as compreenderá, quando melhor nos dermos conta das causas primeiras. Se compreendeu bem esse princípio, far-se-á por si mesmo sua aplicação aos diversos fatos que poderão se apresentar ao observador. Estamos longe de considerar a teoria que damos como absoluta e como sendo a última palavra. Ela será, sem dúvida, completada ou retificada mais tarde por novos estudos, mas, por incompleta ou imperfeita que seja hoje, pode sempre ajudar a entender a possibilidade dos fatos por causas que nada têm de sobrenatural. Se é uma hipótese, não lhe pode recusar o método da racionalidade e da probabilidade, e vale tanto como todas as aplicações que dão os negadores para provar que tudo não é senão ilusão, fantasmagoria e subterfúgio dos fenômenos espíritas. Teoria da alucinação. Os que não admitem o mundo incorpóreo e invisível creem tudo explicar com a palavra alucinação. A definição dessa palavra é conhecida. Um erro, uma ilusão de uma pessoa que crê ter percepções que realmente não tem. Do latim, hallucinare, erro, feita de ad lucem. Mas os sábios, que saibamos, ainda não deram a razão fisiológica. Querem tudo explicar pelas leis da matéria, seja que deem, pois, por essas leis. Uma teoria de alucinação, boa ou má, será sempre uma explicação. A causa dos sonhos jamais foi explicada pela ciência, atribuindo-a a um efeito da imaginação, mas não diz o que é a imaginação, nem como produz essas imagens tão claras e tão nítidas que algumas vezes aparecem-nos. É explicar uma coisa que não é conhecida por uma outra,
também desconhecida, e a questão permanece toda inteira. Disse, uma lembrança das preocupações da vigília. Mas, admitindo mesmo esta solução, que não o é, restaria ainda saber qual é esse espelho mágico que assim conserve a impressão das coisas. Como explicar, sobretudo, essas visões de coisas reais que jamais se viram no estado de vigília? E aquelas mesmo que jamais se pensou? Só o Espiritismo podia nos dar a chave desse fenômeno bizarro, que passa desapercebido por causa da própria vulgaridade, como todas as maravilhas da natureza que calcamos sob nossos pés. Os sábios desdenharam de se ocuparem com a alucinação, seja ela real ou não. Não deixa de ser um fenômeno que a fisiologia deve poder explicar, sob pena de reconhecer sua influência. Se um dia um sábio empreender dar-lhe não uma definição, entendemos-nos bem, mas uma explicação fisiológica, veremos se sua teoria resolve todos os casos, que não omita sobretudo os fatos tão comuns de aparições de pessoas no momento de sua morte, que diga de onde vem a consciência da aparição com a morte da pessoa. Se fosse um fato isolado, poder-se-ia atribuí-lo ao acaso, mas como é muito frequente, o caso não tem essas reincidências. Se aquele que vê a aparição ainda tivesse a imaginação impressionada pela ideia de que a pessoa deve morrer, mas frequentemente a que aparece é aquela com quem ele mesmo sonha. Portanto, a imaginação nada tem com isso. Pode-se explicar ainda menos pela imaginação das circunstâncias da morte da qual não se tem nenhuma ideia. Os alucinacionistas dirão que a alma, se tanto é que admitem uma alma, tem momentos de superexcitação em que suas faculdades estão exaltadas. Estamos de acordo, mas quando aquilo que ela vê é real, não é, pois, uma ilusão. Se na sua exaltação a alma vê uma coisa que não está presente, é portanto que ela se transporta. Mas se nossa alma pode se transportar até uma pessoa ausente, por que a alma dessa pessoa não se transportaria até nós? Que, em sua teoria da alucinação, queiram ter em conta esses fatos e não se esqueçam de que uma teoria à qual se pode opor fatos contrários é necessariamente falsa ou incompleta. À espera de suas explicações, vamos tentar emitir algumas ideias a esse respeito. Os fatos provam que há verdadeiras aparições, as quais a teoria espírita explica perfeitamente e que só podem ser negadas por aqueles que não admitem fora do organismo. Mas, ao lado das visões reais, há alucinações no sentido ligado a essa palavra. Isso não é duvidoso. Qual é a sua origem? São os espíritos que vão nos colocar na pista, porque a explicação nos parece inteiramente contida nas respostas dadas àquelas seguintes. As visões são sempre reais ou algumas vezes são o efeito da alucinação. Quando se vê em sonho ou de outro modo o diabo, por exemplo, ou outras coisas fantásticas que não existem, isso não é um produto da imaginação? Resposta: sim. Algumas vezes, quando se está impressionado por certas leituras ou por histórias de feitiçaria que impressionam, se as recorda, poder-se crer, ver o que não existe. Mas dissemos também que o espírito, sob seu envoltório semimaterial, pode tomar todas as espécies de formas para se manifestar. Um espírito zombeteiro pode, pois, aparecer
com chifres e garras, se isso lhe apraz, para se divertir com a credulidade de um bom espírito, como um bom espírito pode se mostrar com asas e uma figura radiosa. Então, né, a gente fala, então um cara sonhou com o diabo. Diabo não existe, então, portanto, imaginação, então sonho é um sonho, uma imaginação. Mas sonhou com um anjo. O anjo também não existe. Asas, tá? Também não existe. Então, também é imaginação. Mas se a pessoa acredita nessas coisas, né, acredita na existência dessas coisas assim, a aparência, né, para um espírito zombeteiro com um diabo reforça a crença naquela pessoa que está sonhando, o que amedronta aquele espírito. Da mesma forma que um espírito bondoso que queira promover naquela pessoa uma satisfação, uma alegria, né, e a pessoa acredita em anjo, então ele pode aparecer com asas, porque ele quer transmitir àquela pessoa alguma coisa de bom, né, alguma sensação benéfica para a pessoa poder se elevar, provavelmente numa situação que ela esteja passando que não seja boa, né? Outra pergunta aqui. Podem considerar como sendo aparições as figuras e outras imagens que se apresentam frequentemente no semissono ou simplesmente quando se fecham os olhos? Aí vem lá a resposta. Desde que os sentidos se entorpecem, o espírito se desliga e pode ver ao longe ou perto aquilo que não podia ver com os olhos. A miúde, essas imagens são visões, mas podem ser também um efeito de impressão que a visão de certos objetos deixou no cérebro, que lhes conservou os traços como conserva os sons. O espírito liberto vê, então, em seu próprio cérebro as impressões que neles se fixaram, como sobre uma chapa de daguerrotipia. Sua variedade e sua mistura formam os conjuntos bizarros e fugídios que se apagam quase que imediatamente, malgrado os esforços que se façam para retê-los. Uma causa semelhante é preciso atribuir certas aparições fantásticas que nada têm de real e que frequentemente produzem-se no estado de enfermidade. Consta que a memória é o resultado das impressões conservadas pelo cérebro. Por qual singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Aí está um mistério impenetrável, mas que não é mais estranho do que o das ondas sonoras que se cruzam no ar e não ficam menos distintas. Em um cérebro sadio e bem organizado, essas impressões são nítidas e precisas. Em um estado menos favorável, apagam-se e se confundem. Daí a perda da memória ou a confusão das ideias. Isso parece ainda menos extraordinário se admite, como em frenologia, uma distinção especial a cada parte e mesmo a cada fibra do cérebro. As imagens chegadas ao cérebro pelos olhos aí deixam, pois, uma impressão que faz com que se lembre de um quadro como se ele estivesse diante de si. Mas sempre isso não é senão uma questão de memória, porque não se vê mais. Ora, em um certo estado de emancipação, a alma vê no cérebro e reencontra essas imagens, sobretudo aquelas que mais impressionam segundo a natureza das preocupações ou as disposições do espírito, e é assim que reencontra a impressão de certas cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, de figuras de animais bizarros que viu em uma outra época, em pintura ou mesmo em narrações, porque as narrações também deixam impressões. Assim, a alma vê raramente, mas vê apenas uma imagem daguerreotipada
no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugídias e efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente. Mas no estado da enfermidade, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido. Não existe equilíbrio entre todos os órgãos. Alguns somente conservam sua atividade, enquanto que os outros estão de alguma sorte paralisados. Daí a permanência de certas imagens que não são mais apagadas, como no estado normal pelas preocupações da vida exterior. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas. Como se vê, inteiramo-nos dessa anomalia por uma lei fisiológica bem conhecida, a das impressões cerebrais, mas sempre nos foi necessário fazer a alma intervir. Ora, se os materialistas não podem ainda dar uma solução satisfatória desse fenômeno, é porque não querem admitir a alma. Também dirão que nossa explicação é má, porque colocamos como princípio o que é contestado por eles. Contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria depois, que há homens sobre a terra e a negação de algumas não pode fazer lei. Nossa explicação é boa? Nós a damos pelo que pode valer à falta de outra, e, querendo-se a título de simples hipótese, à espera de melhor. Tal como é, dá a razão de todos os casos de visão? Certamente que não. E desafiamos todos os fisiologistas de dar-lhe uma só, sob seu ponto de vista exclusivo, que resolva todos os casos, porque quando pronunciaram suas palavras sacramentais de superexcitação e de exaltação, nada disseram. Portanto, se todas as teorias da alucinação são insuficientes para explicarem todos os fatos, é que há outra coisa, além da alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se aplicássemos a todos os casos de visão, porque algumas viriam contradizê-la. Pode ser justa se a restringirmos a certos efeitos. Então aqui a gente encerrou esse capítulo 6. Então aqui foi explicado mais ou menos sobre a alucinação, né, e também a alucinação, a gente também tem muitas coisas que a gente pode inferir nela, né? Não só as vivências desta vida, como vivências do passado, né? A gente teve, nosso perispírito tem lá as suas imagens e em certas condições nessa existência pode trazer, né, uma conexão com as vidas passadas e, portanto, aquilo vem impregnar as ideias durante o sono, de maneira que a pessoa acaba vivenciando alguma coisa do passado. E uma vez emocionalizado, aquilo vai gravar no cérebro, na memória da pessoa, e a pessoa vai acordar com recordação daquilo, né? Então, mesmo que não tenha acontecido nessa vida, pode ter um acontecimento no passado que estava adormecido e que, por uma emocionalização, acabou passando para a memória durante o sono. Acredito que seja possível. Então, deixa seu like, se inscreva se não for inscrito e não perca o nosso próximo vídeo. Bicorporeidade e transfiguração. Vejo você lá. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria